paz do Senhor a todos meus queridos e amados irmãos e todos meus entes queridos, que por essa live esse abraço carinhoso possa chegar a todos. Nessa meditação matinal, nesta manhã, eu quero, com esta palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração em 2007. 2007 tem 14 anos atrás. Eu quero compartilhar convosco, porque foi momentos que no momento que a qual eu preparava, parece-me que Deus não me ouvia. E quando Deus fala em silêncio, Ele está no controle. Ele vê tudo, sabe de tudo, tudo acontece debaixo da sua vontade e da sua permissão. Quero compartilhar no Salmo 13, uma palavra do salmista Davi, a qual ele se expressa desta forma. E vamos meditar, e que esta palavra alcance o teu coração neste momento. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, Senhor, meu Deus. Alumia meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga que prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Oração aqui de Davi. Essa oração eu fico percebendo aqui que ele se sentia que Deus não ouvia. É como Deus falar em silêncio. Ele está falando com a gente e nós não estamos percebendo. Parece que nós queremos ver um estrondo, quer ver um vozeirão alto, quer ver, às vezes, até Deus usar alguém, ou cristão, ou qualquer pessoa, ser humano, para falar conosco, para nos trazer uma palavra de afeto, de consolo. Mas eu fico percebendo, aqui nós podemos ver, ele se expressa de maneiras e pede a Deus para que os inimigos não venham se gloriar com a situação, não venham se engrandecer, tanto os adversários como os inimigos, que nós temos muitos.
Tem uma passagem aqui, parece-me, Cantares de Salomão, versículo 3. Eu vou compartilhar 3,50 de Cantares de Salomão, é depois do livro de Eclesiastes. Está aqui, é capítulo de número 3 de Eclesiastes. Cantares. Glória seja dada ao nome do Senhor. Tem uma palavra aqui no livro de Cantares. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei e não achei. Aquele a quem ama. Busquei e não achei. Buscou de noite ao deitar ao Senhor e não o achou. Buscou com palavras. E o Salmo de número 6, versículo 3, diz também assim: até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Entender o até quando de Deus, como a própria palavra já diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. E um dia para o Senhor é como fosse 1000 dias. E 1000 dias para o Senhor é como um dia, é como se fosse meio segundo para uma hora. Quando Deus age, não importa 60 minutos, não importa 1 hora, 2, 3, 24 horas, não importa. Mas em meio segundo, ele age. E a palavra de os olhos do Senhor estão por todos os lados contemplando os bons, os justos e os maus, que são os ímpios. Ô irmão Ildefonso, até quando? Ou até quando? Significa o quê? É que indica limite de tempo, de espaço. Tem um ditado popular, até a vista. O povo costumava se despedir e dizer assim, até a vista, companheiro. Quer dizer, até eu te ver de novo. Até logo. Até breve. Até já. Até que durou. Usamos essas expressões que têm seu significado. Mas o salmista, ele aqui, essa palavra quando significa em que tempo ou ocasião. Quando significa até que tempo ou ocasião. E ocasião significa oportunidade favorável para executar ou realizar algo. De acordo com a ocasião, nós usamos isso no dia a dia. O até quando? Porque não conseguem expulsar os demônios. Os discípulos tiveram em uma passagem no campo trabalhando e não conseguiram expulsar, né, os demônios da vida de uma pessoa. E quando vieram falar com Jesus aí no capítulo 17 de Mateus, diz o seguinte:
A palavra de Deus, Jesus aí vem e orienta os seus discípulos desta maneira. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Os discípulos não puderam curá-lo. E Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui. E respondeu Jesus, e o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Depois Jesus vem dizendo, e disse-lhe Jesus: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui e passa acolá, e há de passar, e nada será impossível, porque não há nada impossível para Deus. Aí tivemos uma outra passagem. Aí o salmista, ele ainda se expressa de uma forma que, aí ele diz assim, o salmista Davi, no Salmo 6, até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Ele se expressando com a alma muito abatido, muito angustiado, porque temos esses momentos na vida. E agora, como agir? Aí ele, até quando? Às vezes a gente está falando assim, até quando eu vou estar com essa dor? Até quando eu vou estar com esse problema? Até quando eu vou estar nessa situação? E vou ter que encarar isso, até quando? Vem na mente, às vezes vem até em expressões, esse até quando. E aí nós vemos aqui que o salmista Davi estava com a alma perturbada. Tem uma outra passagem do profeta Isaías, quero ler convosco, profeta Isaías. E ele se expressa assim, olhe bem, porque todos nós temos os momentos. A palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes que no dia da prosperidade, olha, se alegre, glorifique, mas no dia da adversidade, considera. E no capítulo 6, do 9 ao 13, então disse ele: vai e diz esse povo, ouve, de fato não há, entendes e vedes, em verdade, mas percebereis. Né? Aí, uma mensagem, depois que ele reconhecia a sua iniquidade, que era um homem de impuros lábios, aí o anjo veio com Atenais, e depois o anjo perguntou: a quem enviarei? E aí ele falou: envia-me a mim. E aí agora ele vai para levar uma mensagem para um povo que não vem a ele a ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos, e entender com o seu coração, e a se converter e ser sarado. Aí ele disse assim: então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada. Aí veio a mensagem de Deus respondendo diante dos pecados do povo de Israel e de Judá. A rebeldia, a maldade. Aí ele é igual a gente está falando sempre com as pessoas, está sempre orientando, principalmente orientando o filho. E às vezes entre o casal, um com o outro, está sempre falando: olha, até quando você vai viver nessa vida?
Às vezes a esposa é crente, tem um marido que não é, e gosta de farra, gosta de beber, e ela fica, até quando você vai viver nessa vida? Ou às vezes ela nem fala mais, ela fala só com Deus e Deus está em silêncio. Ô, irmão Ildefonso, parece-me que Abacuque atravessou momentos também assim, atravessou. O profeta Abacuque, ele atravessou momentos que aí nós vemos aqui, a palavra de Deus diz, até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei, violência, e não a salvarás. Por que razão me fazes ver iniquidade e ver a mexação? Porque destruição e violência estão diante de mim. E há também quem suscite a contenda e o litígio. E por causa da lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido, nem o juiz. Aí o profeta vem falando, até quando, Senhor, essa terra, essa situação do povo vai estar desse jeito? Porque quando Deus está em silêncio, ele está em silêncio, mas ele está vendo tudo. Aí olhe bem, tem uma outra passagem também, que fala aí, sempre o povo, com a maldade e rebeldia, a palavra vem. E quando olhamos o salmista Davi aí no Salmo 94, ele também se expressa aí do 1 ao 10, né? Ele fala que matam a viúva e o estrangeiro, ao órfão tira a vida. E ele começa, ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te, resplandece-te. É o que nós às vezes ficamos vendo nos nossos dias, tanta violência, tanta maldade, tanto ódio no coração das pessoas. E aí ele começa a dizer, exalta-te tu, que és juiz da terra, dá apago aos soberbos. Aí ele, nessa súplica, aí ele começa, até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão e dirão coisas duras e gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Aí ele suplica dessa forma também, o até quando? O silêncio de Deus. Mas nós vemos também, a gente vê que teve momentos dos que pregaram a palavra, dos que foram mortos em prol da obra do Senhor. E quando nós observamos aí, nós vemos aí é uma passagem no livro do Apocalipse, a qual diz assim a palavra de Deus, e havendo aberto o quinto livro, e vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. E clamaram com grande voz, dizendo, até quando? E o verdadeiro santo dominador não julgará a vingança e nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí ele expressa dessa forma e o 11 diz assim,
e foram dados a cada um vestes compridas, brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. Reposem. Trocou as vestes brancas. Aguarda aí. Aí continua o versículo dizendo assim: até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos com ele, como eles foram. Aí parece que é como dando uma palavra. Olha, espera aí, que ainda tem alguns ainda que vão morrer em meu nome. Aguenta aí. Aí a palavra vem depois dizendo, né? Quando abriu o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Não tem. Deus não tem. Ele pode estar calado agora. E podemos estar dizendo até quando. Mas pode ter certeza. A palavra de Deus, Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Veja bem, nós podemos observar uma coisa, que muitas vezes diante dos conflitos que envolvem a nossa vida, questionamos. E por que da demora de Deus em responder às nossas orações? Necessitamos, às vezes, de respostas já. É igual quem vai na feira livre e vai na banca de pastéis e pede um pastel, não demora mais que 3 minutos. E tem coisa que nós queremos já. E queremos cobrar. E cobrar de quem? De Deus não se cobra nada. De Deus é só gratidão para dar. E queremos cobrar de Deus. Né? Como aqui o salmista se expressou no Salmo 13. Né? Ele se expressou de uma maneira... O Salmo de número 13, ele se expressou... E quando nós observamos o salmista Davi nesse salmo, não é diferente. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Olha a maneira da expressão, que não é diferente da nossa e da tua que está agora nesse momento. Então, algumas situações parece que o Senhor se esconde. Apesar das nossas incessantes orações, oração intercessória, que ela não para e não pode se cansar, ela é intercessória, é constante. Nós oramos e parece que quanto mais nós oramos, ó, vai passando as horas, os dias, os meses, o ano, e cadê resposta? Mas olha, observe bem, às vezes a impressão é que Deus esqueceu de nós. Parece que nós não existimos mais. E o profeta Isaías, tem uma passagem aqui, ele se expressa assim, olha, no capítulo 49, o 13 e o 14, ele diz assim: exaltai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus filhos se compadecerá. Mas Sião diz, essa maneira de falar, mas Sião diz, quer dizer, o povo, tanto de Israel,
das 10 tribos de Israel e 2 tribos de Judá, que compõem as 12 tribos, a qual o Senhor levantou. E Sião era o local da adoração. É onde o povo se reunia. Aí a expressão do salmo do profeta Isaías dizer, mas Sião diz, quer dizer, a nação, o povo, já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. A gente usa também a expressão assim, e fala, ei, Deus esqueceu de mim. A minha alma tem sede do Deus Altíssimo. Oh, por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Aí vem a palavra, espere em Deus. Aí o profeta Isaías continua falando. Pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que orla e que não só compadece dele, e do seu filho e do seu ventre, mas ainda que esta esquecesse, eu todavia não esquecerei de ti. Aí ele se expressa pela boca de Deus e diz, eis que nas minhas palmas das minhas mãos tenho gravado, os teus murros estão continuamente perante mim. Essa maneira, os teus murros, quer dizer, as tuas súplicas, os teus clamores, as tuas orações, está aqui, ó, gravado nas minhas palmas. Resposta de Deus para ti. Você não está esquecido. Deus está cuidando de você. Olha, é nessas ocasiões que se põe à prova a nossa fé. Muitas das vezes, em ocasiões, o silêncio de Deus, o povo do Egito, quando saiu, se depararam ali diante do Mar Vermelho, um beco sem saída, e lá vinha Faraó com seus cavaleiros perseguindo. Ia ser a matança, porque não tinha saída para o povo hebreu. Mas Deus que tirou o povo hebreu com braço forte, que levantou essa nação, que levantou esse povo através de Abraão, o pai da fé, não ia deixar o povo morrer ali no deserto, ali em frente ao Mar Vermelho. E Deus abriu, ainda com murmurações do povo. Nós poderíamos ter ficado no Egito, lá tinha pepino, tinha cebola, tinha sepulcros. Diante de provas, nós esquecemos de Deus. E quando estamos diante de problemas, parece, aí nós ficamos cobrando que Deus está em silêncio. Não foi só isso não. Deus pôs à prova a Abraão, quando ele prometeu que ia dar um filho, e depois que o filho nasce, Deus pede para sacrificar agora o filho. Deus pôs à prova a Abraão. E quando ele ia sacrificar o menino Isaque, Deus clamou, Abraão, olha para trás, olha aí um cordeiro. A providência. Deus tem providência nesta manhã deste dia na tua vida. Creia. Deus tem providência para a tua vida. Creia. Podemos ver que a palavra de Deus, nós encontramos pessoas que tiveram de esperar a ação
o mover de Deus diante de dificuldades e problemas. Quando nós observamos uma passagem de uma família, de Marta, Maria, e também ali o seu irmão Lázaro, Jesus tinha um relacionamento com essa família. Mas aí agora Lázaro veio a adoecer, ficou enfermo. E cadê Jesus para chegar? Jesus não veio. Jesus chegou 2 dias depois que Lázaro havia descansado. E as irmãs, cadê Jesus? Jesus esqueceu, nos deixou na mão. A expressão aqui, e chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura Lázaro. Olha, não é fácil. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, lhes tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo, e mandaram-lhe, pois suas irmãs, dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Que parece que crente não pode nem ter dodói. Crente não pode ficar doente. Aí elas mandaram. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por elas. E tem coisas que nós, na hora, não percebemos. Só é eterno, que nem eu já passei por situações e o Espírito Santo me confortou, que só é eterno a vida eterna que Jesus Cristo dá. Isso é a graça, dando aquilo que nós não merecemos. Mas olhe bem, Abraão só viu cumprida a promessa de solução do seu herdeiro depois de 20 anos. Abraão, depois da promessa, só veio depois de 20 anos. E depois agora Deus pediu um menino para ser sacrificado. Até quando? Então, quando nós olhamos em Hebreus, capítulo 6, nós observamos aqui, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior a quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te, abençoarei, te multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Mas aí eu vejo aqui que depois, aqui na carta, no versículo 18, diz assim: para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança da promessa, ou da proposta. Aguenta aí. Deus está no controle. Tem uma passagem de um livro que eu li, na cidade da Alemanha, em Darmstadt,
No tempo da última guerra que houve lá, uma senhora pediu muito a Deus que não permitisse o senhorio da casa em que morava a despejasse, né? Mas como ameaça, de nada valeram as súplicas. Na data aprazada, a autoridade a pôs na rua e ela, desfeita em plantos, dirigiu-se a senhora ao pastor, exclamando: Deus não me ouviu. Olha, é tanta coisa que às vezes a gente passa. E essa mulher agora sendo despejada. E quando foi despejada, chegou agora a senhora, dirigiu-se a senhora ao pastor, exclamando: Deus não me ouviu. Talvez as coisas aconteceram na tua vida e está acontecendo e você está dizendo: Deus não me ouviu. Mas aí, poucas semanas mais tarde, da Amsterdã foi rudemente bombardeada e a casa dantes ocupada por aquela senhora foi nivelada ao chão, morrendo todos os seus moradores. Quando Deus se atrasa, Ele está no caminho. Quando achamos que Ele atrasa, e quando vem algo diferente para conosco, saiba, Deus está cuidando. Deus está zelando pela tua alma. Deus está dando livramento para a tua alma. E muitas das vezes ignoramos esse trabalhar de Deus, como essa senhora. Ela não queria de forma alguma, suplicou: não quero sair desta casa. Mas Deus, para cuidar da alma, da vida dela e da proteção, não ouviu, ficou quieto. E veio e tiraram ela à força daquela casa. Ela ainda resmungou, mas depois de dias, a cidade foi bombardeada. Então, olha aí o livramento de Deus. Talvez Deus está te dando um livramento também hoje. Olhe com olhos da fé e perceba, porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Espera mais um pouquinho de tempo. O silêncio de Deus está te beneficiando e está te premiando. Você vai se alegrar. Ficar em silêncio, olha, imagine, tem momento que eu mesmo tenho um hábito que às vezes a minha companheira fala alguma coisa ou pede alguma coisa e eu, para não ser assim, ignorante demais, que às vezes a ignorância ela habita ainda no ser da pessoa, e eu fico em silêncio para não falar uma palavra que venha machucar. Ficamos paralisados e muitas das vezes ansiosos. O silêncio de Deus nas horas das necessidades. E quando eu vejo uma passagem bíblica, Jesus com a mulher cananeia, e Jesus ficar em silêncio, não dizer uma palavra para aquela mulher, né?
a cananeia, ela era de outra nacionalidade. E aí nós observamos aí no capítulo de número 15 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, e partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Despede! Jesus ficou em silêncio, não respondeu palavra alguma, e a mulher clamando. Ao ponto que depois ela disse assim, olha, então ela chegou ela e adorou, dizendo, olha, chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E quando Jesus deu uma palavra para ela, falou assim, olha, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ao povo judeu. E ela era de outra nacionalidade. Então Jesus estava querendo mostrar para ela. Aí ela depois suplica, não, e disse, olha, não é bom pegar do pão dos filhos, disse Jesus, não é bom pegar dos filhos, o pão dos filhos, e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha bem, a maneira de expressão de Jesus, nós chamar alguém de cachorro é briga. Mas Jesus falou que não era bom dar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse, mulher, grande é tua fé. Isso, seja feita isso para contigo como desejas. A benção vem. Jesus ficou em silêncio. Mas depois, a benção, ela vem. Ela está aí, ó, batendo na porta tua. Então, nós podemos observar uma mulher que também, ela ficou curvada por muitos anos. Olha, a pessoa curvada, ela não consegue se inclinar, se endireitar, olhar melhor para frente. A mulher encurvada, é tão difícil para ela estar ali. E quando nós vemos aqui a palavra de Deus, diz o seguinte, e ensinava no sábado em uma da sinagoga. E eis que ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, clamou-a e disse-lhes, mulher, estás livre da tua enfermidade. Olha o período que ela ficou, imagine o sofrimento dela no dia a dia. Oh, meu Deus, mais um ano passou. E está entrando outro ano. E nada, Senhor. E eu nessa situação. Mas a hora vem. É como Jesus disse, a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aguenta. Você vai adorar. Você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a sentir paz na tua alma. Você vai poder deitar e ter um sono suave.
Nós vemos também que uma passagem que Jesus ficou em silêncio, trouxeram uma mulher pecadora, pegaram ela no ato do adultério e vieram falar com Jesus, e Jesus ficou só escrevendo na areia. Eles falando, e Jesus escrevendo na areia. Chegou o momento, aí Jesus abre a boca, porque o tempo de Deus chega. Ele é o tempo. Aí falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E começou do menor ao mais velho saindo. Ficou só ela. E Jesus pergunta para ela, cadê teus acusadores? Não tem nenhum, né? Então, teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Aí nós temos, muitas das vezes, o silêncio da esposa, do esposo, o silêncio do patrão, o silêncio das áreas sociais e muitas das vezes até o silêncio do pastor da tua igreja, que você quer ver ele ali, quer que ele venha fazer uma oração, quer que ele venha visitar, dar uma palavra, e ele se recusa. Está pronto? Você está pronto? Os Salmos de número 105, para mim terminar, Salmos de número 105 diz assim a palavra de Deus. Salmos de número 105. Até ao tempo em que chegou a sua palavra, e a palavra do Senhor os provou. Até que chegou a palavra, e o Senhor os provou. Estamos, às vezes, sendo provados e não estamos percebendo. Mas em Lamentações, a palavra de Deus diz assim, aqui no livro de Lamentações, diz assim, até que o Senhor atente e veja desde os céus. Lamentações 3, versículo 50. Até que o Senhor atente e veja desde os céus. Deus, ele está entrando com providência na tua vida. Quando Deus mandou o dilúvio e entrou a família de Noé, e aí as águas dominaram toda a parte da terra, e depois de muito tempo dentro daquela arca, quem fechou a porta da arca foi Deus. Não tinha como Noé abrir. Ele soltou ainda uma pomba pela janela para ver se as águas já tinham abaixado. A pomba voltou sem nada no bico. Depois a pomba saiu de novo, voltou com uma folhinha na sua boca. E nada ainda. Deus, eles dentro da arca. Não é fácil não, hein? Quando estamos dentro do problema. E cadê? Cadê as águas se abaixarem e poder pisar em terra firme? Mas diz o texto que Deus lembrou de Noé. E Deus, nesta manhã, ele lembra de ti. Creia, você não está esquecido diante de Deus. Nós vemos uma outra coisa, é ele que mostra que está no controle. Nós vemos o salmista se expressar lá no Salmo 46, a qual também eu quero ler o último versículo, que aquietai-vos e sabeis que eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos. E quando nós vemos Paulo se expressando na carta de Éfesos, ele diz que ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E quando nós vemos também uma passagem, às vezes nós justificamos a Deus como Jó.
E Jó se expressa aqui numa passagem que eu quero ler junto com vocês. Jó, capítulo de número 23. Aí nós vemos a expressão de Jó, aqui nessa passagem, que Jó, ele se expressa aí do 1 ao 9, e respondeu, porém, Jó e disse, ainda hoje a minha queixa está em amargura, e a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. E Jó começa a se expressar da situação que ele está passando, né? Mas aí, ele falou, se expressou. Ele falou assim, eis que se me adianto ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera a mão esquerda, não a vejo. E encobre a mão direita e não a diviso. Mas ele sabe o meu caminho, prova-me, e sairei como ouro. Até as pisadas. Então Deus, ainda que nós perdemos a calma, perdemos a noção, mas Ele está no controle. E quando adoramos a Deus, Ele está trabalhando em nosso favor. Ele está. Quando nós vemos aí o Salmo de número 64, que eu já li, que desde a antiguidade não se ouviu e com os olhos não se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nesta manhã, saiba, Deus está trabalhando em prol da tua vida e da minha vida. Amém? Deus os abençoe em Cristo Jesus. Shalom. Deus seja convosco.